Convite para estar aqui. Gratidão pela escolha do tema, que considero extremamente atual, importante e significativo. O seminário vai se estender, né, durante o dia, e a mim cabe desenvolver o tema dos vínculos psíquicos e espirituais entre natureza humana e natureza, né? E eu escolhi abordar teosofia e ecosofia. Teosofia como sendo a sabedoria da antiguidade, a sabedoria eterna, a sabedoria que sempre esteve presente em todas as culturas, de uma maneira adaptada ao tempo e espaço, e ecosofia, que é uma expressão mais recente, que foi criada por Arne Næss, um filósofo norueguês, um professor de filosofia, que, a partir da sua própria experiência com as montanhas, ele era um escalador, né? Tinha experiência de contato direto com as montanhas, né? Ele experimentou estados de conexão que foram revelando a ele nossa dimensão profunda de encontro, né? E, ao mesmo tempo, como filósofo, o Arne Næss se deu conta que, num tempo de crise dos ecossistemas, de crise ecológica, o mero conhecimento sobre ecologia não é suficiente. Ele criou uma corrente de pensamento chamada ecologia profunda, que se contrapõe a uma ecologia superficial, vamos dizer assim, que apenas tenta corrigir alguns descaminhos na nossa atividade econômica, sem questionar os princípios em que se baseia a filosofia econômica contemporânea, né? Então, ele tenta ir mais profundo. Vamos fazer uma ponte, proponho a vocês, entre teosofia e ecosofia. E provavelmente nós vamos considerar que as duas percepções, as duas visões se encontram. E se encontram no nosso coração, se encontram na nossa alma. Em primeiro lugar, eu gostaria de partilhar com vocês como eu cheguei nesse tema, né? Eu tive um momento em que eu me dei conta de algo que eu acredito que todos vocês experimentam. Eu só vou pedir, por favor, para colocar o incenso em outro lugar, porque eu vou começar a tossir já com ele. Obrigado. Obrigado. Numa certa fase da minha vida profissional, eu desenvolvia um mestrado em psicologia da religião. Na verdade, era em psicologia clínica e um olhar ligado à psicopatologia da vida religiosa. Esse era meu interesse. Obrigado. E acabei, nesse período, por conta de algumas questões que eu tinha levantado para mim e não tinha respostas, junto de uma certa angústia, confesso, em para onde ir com aquele mestrado, né? Em que direção tomar. Contei com a ajuda preciosa do meu orientador na época, né? Professor Jorge Ponciano. Mas, junto com essa orientação dele, eu vivi uma outra experiência que, para mim, foi muito significativa. Na época, havia sido inaugurado um parque em Brasília, chamado Parque Olhos d'Água, porque Brasília, como vocês sabem, são quadras construídas, e numa das quadras de Brasília havia uma nascente com um lago e uma fonte
e a floresta à volta não foi destruída. Aquela região não criaram uma quadra ali por conta da natureza, né? No final, um governador acabou transformando aquilo num parque. Hoje é um dos espaços mais interessantes, mais gostosos em Brasília. Pois bem, ele tinha sido inaugurado, eu peguei uma cadeirinha de praia, fui para esse parque para refletir um pouco sobre o que fazer com o mestrado e ver o que acontecia, como eu podia encaminhar a angústia que eu estava sentindo em relação àquilo. Bom, gente, eu botei aquela cadeira na frente do lago, chama Lagoa dos Sapos, e eu passei uma tarde lá. E aquela tarde ela foi muito significativa. Primeiro, porque eu consegui equacionar na minha cabeça o que fazer com o que estava me inquietando com o mestrado. Em segundo lugar, eu digo para vocês que aquele lugar fez algo comigo. Eu tinha clara sensação de que era aquele lugar que estava, na verdade, me pondo em equilíbrio. Mais do que eu estava fazendo comigo em termos de reflexão, havia uma relação entre, sei lá, minha alma e a alma daquele local que me colocou em estado de inspiração. Quando eu saí, já no final da tarde daquele espaço, eu saí com um grande ponto de interrogação na minha mente, que era como, em toda a minha vida profissional, e ali eu posso dizer que, naquela época, entre tempo de atendimento clínico e a graduação e especializações, etc., já passava de 20 anos. Como eu nunca tinha visto, ou pelo menos abordado com suficiente profundidade, o tema da importância do mundo natural para a nossa saúde mental. Eu fiquei pensando, por certo, porque muitas pessoas acham que nem precisa, é tão óbvio. Ao mesmo tempo, se é tão óbvio, por que é que nós continuamos destruindo aquilo de que nós precisamos? Então, o tema me pareceu complexo o suficiente para entrar nele. Eu, então, cheguei em casa, naquela noite, comecei a procurar na internet psicologia, natureza, aí cheguei numa abordagem chamada psicologia ambiental, não achei nada lá que pudesse me responder às questões que eu estava levantando. Continuei pesquisando em português, não tinha nada. Fui para o inglês, Psychology, Nature. E aí achei um site, né? Ecopsychology, ecopsicologia. E comecei a ler os artigos desse site. E esses artigos iam direto de encontro à minha alma, né? O que os autores estavam descrevendo, me descrevia. E naqueles textos eu via reconhecida a qualidade da experiência que eu tinha tido naquela tarde, né? Foi um amor à primeira vista, digo para vocês. E ali eu tomei a decisão de encaminhar minha vida profissional naquela direção. Foi, inclusive, um pouco difícil, porque o tema que eu desenvolvia, para mim, era e é apaixonante. Vida religiosa, espiritualidade, psicologia da religião, a psicopatologia na vida religiosa. Porque quem está no meio espiritual percebe como tem relação uma coisa com a outra. Concordam? Os espaços que são espaços de muita luz são também para-raios das maiores complicações, né? Para-raios de malucos. E todos nós, em alguma medida, temos as nossas neuroses misturadas com a nossa espiritualidade. Esse é um tema da maior importância. Mas ali eu percebi, naquela experiência, que tinha algo que ainda era mais urgente e mais importante, que era tentar desvelar a profundidade dos vínculos que nós temos com a vida mesma, né? Com a grande teia da vida. Assim que eu terminei o mestrado, imediatamente comecei a pesquisar mais intensamente o tema e comecei a apresentar trabalhos em congressos e fazer seminários e vivências. Hoje eu toco o Instituto Brasileiro de Ecopsicologia. Eu represento no Brasil a Sociedade Internacional de Ecopsicologia. Nós, ano que vem, vamos oferecer uma pós-graduação
em ecopsicologia e ecologia profunda, só para vocês verem como eu levei a sério aquela proposição de estudar, aprofundar a minha vivência e tentar oferecer aos outros uma oportunidade, entre muitas outras que já são oferecidas, para aprofundar esse tema. E claro, como eu tenho toda a minha história ligada à Sociedade Teosófica, que foi para mim um dos grandes achados, né, nessa vida, comecei a desenvolver e partilhar com colegas esse tema também, porque seguramente vocês sabem, todas as tradições espirituais, de alguma maneira, têm um olhar, um conceito sobre o que é a natureza e qual a relação entre natureza e espiritualidade, né? Algumas delas são absolutamente explícitas na ligação entre natureza e espiritualidade. Vejam, por exemplo, o taoísmo, né? Tao significa o caminho, e muitas vezes é chamado de o caminho da natureza, né? No Tao se reconhece claramente, isso é o aforismo que abre o Tao Te Ching, principal texto da filosofia taoísta, que diz: o Tao sobre o qual se fala não é o Tao verdadeiro, né? Mas quando ele começa a descrever o Tao, ele descreve os processos da natureza, né? Então, já no taoísmo, você se dá conta que a experiência do caminho, numa certa dimensão, ela é uma experiência que a gente pode abordar com a nossa mente conceitual, compreendê-la, né? Quanto mais a gente harmoniza a nossa vida com o modo como a natureza faz as coisas, né, mais essa sabedoria vai surgindo dentro de nós, porque nós alinhamos a sabedoria pessoal com a sabedoria da natureza. E eu pergunto a vocês, haverá outra forma de sabedoria? Será que desalinhar nosso modo de funcionar do modo como a natureza faz as coisas pode gerar algum tipo de sabedoria? Duvido. Duvido. O que vai gerar, provavelmente, é uma dissintonia, uma desconexão e um adoecimento, né? Por isso, teosofia e ecosofia como sinônimos. Porém, o próprio Tao, quando diz que o Tao sobre o qual se fala não é o Tao verdadeiro, é porque a experiência real ela está muito além dos conceitos. Está muito além dos conceitos. Vai numa dimensão muito sensível da alma. E essa dimensão sensível da alma foi explorada nas tradições espirituais de diferentes maneiras. Ontem, por exemplo, com nossos amigos lá de Bragança Paulista, a gente lembrava. Tem uma passagem de Blavatsky que ela diz assim: quando o meditador vai para as práticas mais avançadas, aquelas práticas que vão levar ao estado de iluminação, ele precisa procurar um lugar com natureza intocada, onde a muitas milhas de distância nenhum sangue tenha sido derramado por crueldade, né? Então, a natureza, e indo mais longe, a gente vê como as montanhas são consideradas espaços sagrados. E eu estou falando das tradições meditativas. Budismo, yoga, eles buscam esses lugares para as práticas mais avançadas. Por quê? Porque muito provavelmente existe uma conexão entre o nosso psiquismo, e eu vou dizer assim, o psiquismo do lugar. O psiquismo do lugar. Vamos segurar essa expressão, o psiquismo do lugar, porque eu vou ter que voltar a isso daqui a pouco. Especialmente numa cultura que não reconhece que os lugares tenham alma, ou que o que não é humano tem alma. Ok? Então, isso aqui é um tema que a gente vai abordar já já. Outras abordagens, além do taoísmo, especialmente as tradições xamânicas, elas são radicalmente conectadas com o mundo natural. E lá, a dimensão invisível da natureza é o que é buscado, uma relação com a dimensão invisível da natureza. Eu tive, há uns anos atrás, a oportunidade de
trabalhar com povos indígenas. Visitei aldeias e eu pude confirmar espiritualidade e ocultismo fino nas florestas brasileiras. E como teosofista, eu digo isso sem dúvida. Sem dúvida. O Geoffrey Hodgson, se eu não me engano, naquela autobiografia, quem me contou isso foi o Puig, ele diz que viajando para a Austrália, ele encontrou um aborígene australiano e, com a visão clarividente, ele se deu conta que aquele aborígene, um nativo, um xamã nativo, tinha a 5ª iniciação. Um ser iluminado, como um xamã aborígene. Portanto, provavelmente, a realidade do que é a espiritualidade, a vivência desses seres, vai muito além dos conceitos que nós temos de né? Eu tive a oportunidade de de entrevistar um xamã, um pajé Yanomami, que, aliás, considera um povo muito especial, que eu perguntei a ele como é que alguém se torna um pajé. Sabe o que ele me respondeu? Assim, quando alguém... Ele só falava em Yanomami, havia um tradutor, que era um Yanomami, que é professor de uma escola Yanomami, dentro da aldeia, então a tradução era feita por ele. E ele disse assim, quando uma pessoa escolhe ser xamã, ela me procura, eu dou as instruções que eu tenho que dar e mando para a floresta. E a pessoa vai e fica um tempo na floresta. Ele não me disse os detalhes na hora. Depois, outra pessoa me contou que esse tempo na floresta pode levar 2, 3 anos, com dietas específicas, sem relações sexuais. Ele fica sob efeito da mata, fazendo as práticas que o xamã indica, num período de, vamos dizer assim, de purificação. Primeiro, um período de purificação. Aí ele me respondeu, continuou respondendo. Quando ele volta e me diz que está pronto, ele disse assim, então eu olho com os olhos do meu espírito dentro da mente dele e do corpo dele. E se eu achar que ele está pronto, então eu chamo a comunidade e nós temos 2 semanas, nós temos um período que depois me esclareceram que podia chegar a 2 semanas, de rituais, em que nesses rituais, uma das coisas que esse indígena foi fazer na floresta era preparar na quantidade adequada o que eles chamam de paricá, que é uma substância, enfim, xamãs trabalham com os presentes da floresta. E a espiritualidade deles não é uma espiritualidade filosófica, como é a budista, como é a hinduísta, e que se traduz numa prática meditativa. Ela também é meditativa, ou contemplativa, ok? Inclusive dizem que os xamãs escolhem os seus alunos pelo comportamento das crianças e dos adolescentes. O xamã se dá conta quando tem um que não faz a correria dos outros meninos. Ele gosta de entrar na mata sozinho, ele fica um tempo observando a planta, aí o xamã percebe, esse vai ser. Porque ele tem essa qualidade contemplativa, sensível, né? Ele é chamado para o mundo interno, para reconhecer como sente as relações. Os outros, frequentemente, não, estão aí se divertindo, né? Então, esse provavelmente vai ser o xamã. Então, ele dizia, chamamos a comunidade, fazemos as festas, né? E durante 2 semanas, eles juntos usam o paricá. Okay? Aí o tradutor interrompeu e me disse assim, o paricá é uma coisa tão forte, que se eu, por exemplo, fosse usar, e se eu usasse 2 vezes,
eu cairia vomitando e evacuando. Me disse assim. Né? Então, vocês imaginam que eles usam durante 2 semanas a preparação que foi feita para o corpo suportar aquela experiência. E aí, então, o xamã continuou a história. Então, nós usamos juntos o paricá, e ele me disse assim, a tradução foi, e eu coloco os espíritos em contato com ele, ou eu coloco os espíritos no corpo dele. O que a gente poderia traduzir como, eu apresento o novo pajé ao mundo espiritual. Né? E assim, depois, por outras leituras, não por meio dessa entrevista, eu acabei descobrindo que, então, o pajé começa um processo de sonhos, ele começa a ter sonhos cada vez mais vivos, onde ele passa a ser visitado por entidades no mundo onírico, que na nossa linguagem a gente chama de mundo astral, e ele começa a receber instruções. Né? Começa a receber instruções que vão desde como fazer para efetivar a cura de alguém que adoeceu, e daqui a pouquinho eu quero falar o que é adoecimento do ponto de vista xamânico, até coisas como receber instruções mesmo sobre como as coisas funcionam, até coisas banais como mandar uma mensagem para um pajé de uma outra tribo. Até isso acontece, como se fosse um telégrafo. Né? Olha, diz para o fulano de tal que está acontecendo tal coisa. Ele vai lá, caminha pela trilha, vai na outra e informa. Né? Vocês vejam que a história do movimento teosófico tem coisas muito parecidas. Né? Isso acontece hoje nas florestas brasileiras. Ok? Bom. Via um pajé. O pajé sonha com uma situação ou com uma instrução. Não, ele sai, quando ele está sonhando. Quando ele está sonhando. Os mais desenvolvidos não precisam do sonho. Eles estão constantemente em contato com os outros. Por exemplo, deixa eu fazer só para você ter só para ficar mais claro com um exemplo, tá? Com um exemplo. Nesse tempo que eu disse que eu convivi com os indígenas, eu participei de um almoço com o criador de um curso. Eu era professor nesse curso, era um curso de mestrado sobre desenvolvimento sustentável junto a povos e terras indígenas. O nome dele era Otton Leonardo. Uma pessoa muito preocupada com o destino dos povos indígenas no Brasil. E ele, por exemplo, nesse curso de mestrado, ele tentou inovar radicalmente. Há uma cota, que é do governo, para alunos indígenas nas universidades públicas. Ele foi além das cotas, ele reservou 50% das vagas para alunos indígenas. E o que ele queria era reservar 50% das vagas de professores para indígenas. Né? Ou seja, a universidade reconhecendo os saberes tradicionais. Isso não passou. O decanato não deixou isso acontecer. Só doutores e mestres poderiam ser professores. Né? Bom, tivemos um almoço na casa dele, e depois uma pessoa levou um pajé extremamente famoso aqui no Brasil, e eles conversaram e tal, e depois, quando foram embora, a pessoa que estava dando carona me contou que esse pajé dormiu no carro, no caminho para casa, dormiu. Quando ele acordou, ele fez um comentário assim: meu guia me disse para ficar junto do professor, que nós vamos fazer coisas importantes juntos. Num pequeno sonho no carro, ele fez um contato com o professor dele, ou o mestre dele, que já deu uma indicação: fica junto daquele professor. São curiosidades que eu quero partilhar com vocês, porque acredito que esses fatos dão uma sensação muito viva de como a tradição xamânica faz um tipo de ocultismo muito diferente do que a gente
aprende nos métodos de atingir a expansão da consciência. Mas que, até porque dentro da literatura teosófica, existe a ideia de que nós não precisamos de recursos externos para expandir a consciência, né? Que no tempo presente, que não é mais o tempo dos pajés, pelo menos para a cultura dominante, os potenciais da consciência eles são despertados pela capacidade de serenar a consciência apenas. Entrar em estado de meditação profunda. Que a partir da meditação, tudo mais vem, tudo aflora, se a meditação é profunda, né? Mas nas tradições xamânicas que era a tradição dominante em uma outra época da humanidade, ali também haviam, como diz o Geoffrey Hodgson, um iniciado de quinta iniciação que era um xamã, que enraizava a espiritualidade para aquele povo. Uma coisa que me impressionou foi que nas florestas brasileiras não existe um povo sequer em que a espiritualidade não seja a base da sua existência, da sua vida. E cada um deles tem as suas metodologias de fazer a expansão da consciência, né? Um indigenista com quem eu convivi, por exemplo, me esclareceu que o uso da ayahuasca, que hoje é corrente no Brasil e até fora do Brasil, na tradição indígena, né, dos Craô, me dizia ele, ela era usada 2 vezes por ano. São festividades de 3 dias. Durante 3 dias eles utilizavam a ayahuasca e depois 6 meses para elaborar a experiência, né? E só voltavam a usar depois. Bom, eu falei um pouco do taoísmo, muito brevemente, o taoísmo como filosofia de seguir a natureza. Falei também um pouco do xamanismo, como funciona o xamanismo, como exemplos de como as tradições espirituais sempre tiveram uma maneira de entender nossos vínculos com a natureza, né? E eu falei há pouco sobre a alma dos lugares, né? Para falar um pouquinho sobre a alma dos lugares, é fundamental a gente falar como a gente esqueceu que os lugares têm alma, né? Eu não sei se essa ideia é estranha para vocês, mas ela era a ideia dominante antes da hegemonia da percepção judaico-cristã sobre a realidade, né? Na fase pagã, que tem uma certa relação com o tempo xamânico, todas as coisas eram vivas. Os lugares tinham os chamados gênios loci. Você não entrava num lugar sem pedir permissão, né? Você não desenvolvia uma atividade econômica, nem que essa atividade econômica seja apenas plantar ou retirar um fruto da árvore sem pedir permissão. Isso era clássico, essa era uma experiência comum, porque na crença dos povos tradicionais, né, as coisas respondem, os seres respondem, as pedras respondem, as plantas respondem. Isso foi algo esquecido até certo ponto, né? Conto para vocês que uns anos atrás eu fui convidado para fazer uma apresentação sobre ecopsicologia no Encontro Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais, né? E essa foi uma experiência muito rica para mim, porque ali foi o dia que eu decidi nunca mais falar ou nunca mais estar num grupo sem gravar, porque eu posso não ter nenhuma noção do que vai surgir. E às vezes surgem coisas. Nesse dia específico, eu tinha 50 minutos para apresentar um trabalho. Eu falei 10 minutos. Uma delas pegou a palavra e a palavra não voltou mais para mim. Não voltou mais. Elas começaram a... Elas tinham uma experiência tão viva disso que a gente está falando agora, que uma começou a relatar as experiências que tinha e, na verdade, eu fiquei extasiado, lamentando não ter um gravador, né? Eu falei para vocês que os antigos reconheciam
que todas as coisas eram vivas e que as árvores têm consciência, que as pedras têm consciência, que os lugares teriam alma, né? Uma delas, por exemplo, me contou que recebeu a visita de uma amiga da cidade, e que essa amiga decidiu fazer um passeio pela mata próxima à casa e voltou com uma dor de cabeça, né? E quando ela voltou, dizendo, não, voltei com uma dor de cabeça. Você passou embaixo do jatobá, não passou? Passei. Você cumprimentou o jatobá? Ela falou, que é isso, né? Pois é. Esse jatobá não gosta que passem por ele sem cumprimentá-lo. Se quer que a dor passe, vai lá e fala com o jatobá. E ela foi lá, falou com o jatobá e a dor passou, né? Essa é a história que ela contou, né? E quem tem relação com a mata conhece várias. Você está pedindo a palavra? Eu posso interromper, ou qualquer pessoa pode interromper, ou você não quer? Porque, nesse caso preciso, Benedito é uma coisa que para mim muito própria agora está falando. Lá em 1910, sei lá, por esse século XX, eles vão montar uma árvore lá em Adyar. E quem conta isso é Benedito. Só tem uma coisa que está me preocupando, é que está indo para a internet, né? Está indo? Está gravando, mas não para a internet. Não está indo para a internet. Depois vai. Então tá bom. Só um pouquinho. Vocês querem que grave a voz dele então, não querem? Talvez seja bom, quem vai falar, vem à frente usar o microfone. Vem à frente usar o microfone para sair gravado, né? Eu vou preferir. Alô. Tá bom. Ok. Tá certo. No começo do século XX, lá em Adyar, foi preciso ampliar um caminho entre os galhos que há lá em Adyar. E precisava cortar uma árvore. E Leadbeater conta, então, num texto dele, que agora não lembro qual é, que ele entrou em comunicação com o Deva da árvore para pedir autorização. Olha, nós precisamos cortar a árvore. E pediu autorização do Deva para que a árvore fosse cortada. Alô? Eu acho que eu vou preferir. Bom. Alô? Eu vou preferir tá? Então, o Leadbeater tinha noção dessas coisas, né? Tinha noção dessas coisas. Então, vamos para o oposto. Vamos agora pensar como é que nós fomos nos desconectando dessa história, né? Eu tenho como controlar, não tenho? O PowerPoint? Eu vou pedir que você mude o PowerPoint, coloca o aula de ecopsicologia, espiritualidade e natureza. Como foi que nós fomos nos desconectando e esquecendo desse ponto? Existe um artigo, eu comentava isso ontem com os irmãos de Bragança Paulista, esse aí. Esse, por exemplo, esse personagem se chama Lynn White, se eu não me engano ele está vivo ainda, é um historiador especializado em Idade Média, e ele fez um artigo na revista Science
nos anos 60. Deixa eu fazer um parênteses, tá bom? Os anos 60 foram o período em que nasceu, com muita força, o movimento ambiental. Naquela época, e eu me lembro bem, acho que em 1975, o presidente Gerald Ford veio ao Brasil. Eu tinha 15 anos de idade. Mas eu lembro direitinho do impacto que provocou em mim uma matéria no Jornal Nacional sobre a vinda do presidente, que dizia que o presidente norte-americano estava trazendo a própria comida. Porque, por conta dos agrotóxicos da comida no Brasil. Né? Isso era anos 70. De onde vem essa história? Essa história vem exatamente do início, do boom do movimento ecológico. Né? Uma coisa que marca o movimento ecológico é a publicação de um livro, em 1962, chamado A Natureza, a Primavera Silenciosa. Vocês conhecem essa história? Né? Para quem não conhece, eu acho bom descrever. Né? Esse livro ele foi publicado por uma bióloga que estudou o papel dos agrotóxicos dentro do ecossistema. Poucos anos antes, ainda nos anos 50, nos Estados Unidos surgiu o movimento da Revolução Verde. A Revolução Verde marcou radicalmente a mudança no modo de ver a agricultura. Revolução Verde significava usar maquinário pesado, insumos químicos e especialmente os tóxicos, os agrotóxicos, para o controle das pragas. Né? A agricultura, que até então era feita num esquema familiar, passou a ser um grande negócio. O que se buscava era que grandes empresas começassem a tocar a agricultura, as plantações seriam extensivas, passaria a adotar a monocultura, e como a monocultura é algo que hoje a gente sabe como um mecanismo de defesa, a natureza tenta evitar, por meio do controle de insetos, os insetos tentando destruir, era preciso uma guerra contra os insetos, ou seja, o que a natureza estava tentando para impedir a filosofia da monocultura. E a maneira de fazer isso era usar toda a tecnologia que foi criada na Segunda Guerra Mundial, pesquisas em cima de armas químicas e uma grande quantidade de produtos químicos criados a partir das pesquisas sobre o poder de matar da química, né? E havia estoques e mais estoques de produtos que estavam sendo gerados para a utilização como guerra química durante a Segunda Guerra Mundial. Tanto a Alemanha quanto os aliados pesquisavam a guerra atômica, a guerra biológica e a guerra química. A guerra química foi tentada pela Alemanha, não sei se vocês têm essa informação. A Alemanha tentou usar a guerra química por meio de um gás, se eu não estou enganado, é o gás sarin, que depois foi usado lá naquele atentado em Tóquio. O gás sarin. Se eu não me engano, foi isso. Só que quando a Alemanha jogou o gás contra as tropas dos aliados, a mudança do vento fez com que o gás voltasse para as tropas. Então, por conta da impossibilidade de controlar o fluxo dos ventos, não usaram mais as armas químicas da forma como elas podiam ser usadas na época. Né? Porém, a gente sabe que os estudos escolhidos foram os de arma nuclear, né? Mas ficou tudo aquilo, tanto informação quanto produtos já feitos. Então, a Revolução Verde era uma estratégia capitalista de gerar lucros a partir de uma quantidade enorme de produtos estocados que não tinham utilidade nem uso financeiro, né? E acabou se gerando essa filosofia de uso dos agrotóxicos. Portanto,
a monocultura, a Revolução Verde, ela tem um DNA bélico, né? E ela se aproxima, quando você vê como a monocultura é feita, ela é quase um campo de guerra mesmo. Primeiro você avança e coloniza, né, o espaço, retirando tudo que não te interessa. E você começa a lutar, a ter um esquema bélico para evitar a invasão dos inimigos, ok? Usando as químicas. Essa bióloga começou a se dar conta dos efeitos, né, dos efeitos que faziam com que os insetos morressem envenenados, mas antes de morrerem envenenados, já intoxicados, eram comidos pelos pássaros, né, e que, no final, especialmente o DDT, também entrava no ciclo humano, vinha para o organismo humano, intoxicava e provocava uma série de doenças, não é? Então, e o DDT era usado extensivamente, em várias horas. Quem é uma geração anterior sabe disso, né? Em alguns lugares, pulverizavam a cabeça com DDT para matar piolho. E aquilo era extremamente tóxico, entrava na pele, entrava nos pulmões, né? Não havia nenhum cuidado em relação a isso. Pois bem, o livro Primavera Silenciosa tinha um nome poético, né, para falar de que, se as coisas continuassem como estavam, né, nós não escutaríamos mais o som dos pássaros na primavera, porque eles teriam morrido, né? É a morte dos pássaros. E esse livro provocou um impacto enorme e gerou alguns dos primeiros atos governamentais nos Estados Unidos já de controle. E aí começa, enfim, o movimento ambiental. Em seguida, já no comecinho dos anos 70, se descobre o efeito de um gás que todos usavam ingenuamente como desodorante nas geladeiras, um gás que destruía a camada de ozônio. E aí a Revolução Industrial, que tinha se transformado, na verdade, numa sociedade do consumo, né, portanto, ativada a todo vapor, gerava lixo sem parar, né? E o que é o lixo do ponto de vista ecológico? Não existe lixo. Na natureza não existe lixo. Tudo que um organismo provoca, ou tudo que ele gera como excreção, vamos dizer assim, mesmo o próprio corpo, com a morte, ele serve como alimento para o sistema. Lixo é algo que não serve como alimento para o sistema. Portanto, não tem como ser integrado ao sistema. E esse é um privilégio da nossa espécie, né? Gerar substâncias que não só não conseguem servir de alimentos para a teia da vida, como servem como impedimentos para o bom funcionamento da teia da vida. Okay? Então, o movimento ecológico foi simplesmente a percepção de que essa rota da sociedade industrial e da sociedade de consumo tinha um impacto tão grande em cima dos ecossistemas que a capacidade de suporte deles e a capacidade de sobrevivência deles começava a ser colocada em risco. Já naquele período, nos anos 70, começou a se descobrir a questão do efeito estufa. Os alertas já vinham desde os anos 70 para o efeito estufa. O que aconteceu? Os políticos, ouvidos de mercador, né, praticamente não fizeram nada. E não fizeram nada, vamos deixar claramente por quê. Porque ontem a gente dizia isso. Eu citei ontem o poeta José Saramago, porque, para mim, ele tem a melhor definição sobre por que não fizeram nada. Ele definiu democracia da seguinte forma: democracia, hoje, tornou-se apenas a correia de transmissão do poder econômico. Então, a falência das democracias, democracia num sentido profundo, é responsável pelo caos que agora a gente começa a viver, que nós, nossa geração, já estamos experimentando de uns 10 anos para cá. Porque falava-se de aquecimento global, mas, por exemplo, uma pesquisa nos Estados Unidos mostrou
que 92%, se eu não me engano, das pessoas tinham conhecimento do aquecimento global. Mas 87% delas achava que não aconteceria onde ela mora. Não é? Ou seja, é uma informação que ela não é assimilada. Não é assimilada. Ela entra e fica numa dimensão superficial da consciência. Não é? E se a gente considera que notícias como o aquecimento global trazem literalmente uma ameaça para o nosso modo habitual de viver, e que, além disso, as saídas para o problema não parecem muito claras para as pessoas, a ansiedade, a angústia que isso gera, leva a posturas de defesa, literalmente defesas psicológicas, como, por exemplo, a negação. Né? Eu sei, mas não sei. Eu tenho informação, mas nego que seja real. Então, essa composição se mostrou trágica. O movimento ambiental fazia os alertas. Os cientistas faziam os alertas. Mas o fato de que a democracia não tem mais um compromisso com o que é fundamental para as pessoas, mas sim tornar o país um veículo para a atividade econômica, ok? Somado ao fato de que os estados de negação da realidade, ou seja, um mecanismo psicológico, também estavam presentes, esses dois elementos especialmente fizeram com que o tempo passasse e o quadro se agravasse. Por isso que eu digo, há 10 anos atrás, a gente ouvia falar, mas pô, isso pode ser que aconteça um tempo atrás. Vai faltar água. Desde os anos 80 que está se dizendo isso. Os relatórios internacionais alertavam que, daqui a algumas décadas, as guerras vão ter a água como principal objeto de disputa. Tudo isso era falado. Mas agora, São Paulo viveu, a gente está sabendo, uns anos atrás, um problema. Agora, Brasília, nesse instante, está vivendo. Brasília está tendo racionamento de água, não sei se você sabe. Né? Um professor da PUC de Goiás lançou um artigo que, para mim, foi esclarecedor. Ele diz o seguinte, que no Cerrado brasileiro, lá onde eu moro, em Brasília, o Cerrado brasileiro é o berço das principais bacias do Brasil. É o chamado Planalto Central. Ali a água aflora e desce para o sul, né, para o sudeste. Né, ali. Ali passam os aquíferos de onde brotam essas bacias. E ele dizia o seguinte, com o agronegócio, o Cerrado está sendo posto em extinção. Ele considera que a gente já pode considerar o Cerrado brasileiro um bioma em extinção, porque ele acha que não tem mais como reverter. Porque, como todos os biomas, pode levar séculos até um bioma atingir uma certa maturidade. Não é? E o que acontece no Cerrado é que vocês sabem que o tempo lá é muito seco, a terra é uma terra pobre, uma terra ressecada. Então as árvores se adaptam àquela situação para manter o equilíbrio geral do sistema, com raízes que são 3 vezes o tamanho do tronco e da copa. Aqui, por exemplo, em geral, uma árvore, o que ela tem para cima, ela tem para baixo. No Cerrado é diferente. Ela tem 3 vezes mais comprimento para dentro da terra. Porque as raízes fazem, a partir de fungos que acompanham, elas mudam quimicamente o solo, tornam o solo mais permeável, e a água da chuva escorre para os reservatórios por conta dessa configuração das árvores. O agronegócio acaba com as florestas e, portanto, não há mais recarga dos aquíferos. E o resultado é que os aquíferos começam a baixar de nível. E ele dizia, a crise de São Paulo começa aqui, no Cerrado, porque está tudo ligado com tudo. Né? Então, esse tipo de problema e muitos outros são fruto de uma desatenção praticamente programada. Né? Não houve interesse político, não houve, psicologicamente falando, um despertar que pudesse fazer pressão com a força suficiente para reverter o quadro de imobilidade da instância política.
Não que não houvesse mobilização, porque hoje não há ninguém no planeta que não se considere um ecologista, concorda? Ou se tenha uma proporção muito pequena. Muito pequena. Mas tanto é que a gente poderia considerar, e tem um autor que diz isso, acho que é o Lester Brown, daquele World Watch Institute. O Lester Brown dizia assim, que o movimento ecológico é o único movimento que conseguiu, na história humana, que conseguiu mobilizar o planeta inteiro a favor de uma única causa. Né? Então, ele tem isso. Mas são assuntos tão complexos que eu não vou entrar neles. Seria interessantíssimo, mas o nosso foco aqui é espiritualidade e natureza, vamos dizer assim. Então, eu estou só fazendo eu estou pintando o quadro da contemporaneidade para a gente falar a mesma linguagem em relação ao momento histórico que a gente está vivendo e por que nós chegamos a esse estado. Aí eu vou voltar mais diretamente ao porquê. E vou voltar ao Lynn White. Eu disse para vocês, me permitam, antes de voltar ao Lynn White, lembram quando eu disse para vocês o que era o adoecimento do ponto de vista dos xamãs? O que é um adoecimento? O conceito de doença, em geral, para os povos xamânicos. O que é um xamã? Em algumas tradições xamânicas, isso é muito, muito evidente. O xamã, nessas tradições, eu vou trazer como exemplo porque elas são enfim, são bons exemplos. Eles moram no limite entre a tribo e a floresta. No limite entre a tribo e a floresta. A função do xamã é fazer a mediação entre o mundo da floresta e o mundo dos habitantes da floresta e o mundo das pessoas. Mesmo quando eles não moram no limite entre os dois, essa é a função. O xamã é um mediador. Na visão xamânica, essa mediação entre o mundo humano e o mundo da floresta é uma mediação espiritual. Porque não há distinção entre floresta e mundo espiritual. Existe uma floresta visível e uma floresta invisível. Só para exemplificar isso, existe vocês conhecem o TED, as palestras TED. Existe um TED, se eu não me engano, é o Antônio Nobre, um cientista brasileiro. Eu posso estar enganado em relação ao cientista, mas eu sugiro a vocês que vocês procurem esse TED, que é sobre rios voadores. Rios voadores é um conceito que hoje se dissemina, né? Que é o fato de que os rios correm pelo leito, existe uma parte subterrânea dos leitos do rio, né? Corre no subterrâneo, mas pouca gente sabia que, além do leito e da parte subterrânea, existe um rio formado pelo vapor de água que tende a acompanhar o fluxo dos rios. E, às vezes, por conta das correntes de ar, ele faz literalmente o caminho de um rio. Não é? Eu lembro do José Lutzenberger, maior ecologista brasileiro, dizendo o seguinte, que eles estavam apavorados pelo desmatamento da Amazônia. Porque a regulação do clima nos países nórdicos depende de uma corrente que passa por cima da Amazônia. Né? Então, esse cientista estava descrevendo os rios voadores e uma das constatações científicas mais evidentes hoje é que o ciclo das chuvas depende das florestas. Desmata e muda o ciclo das águas. Né? E ele, no meio dessa palestra, ele disse assim, eu tenho um amigo chamado Davi Yanomami, que é um grande xamã Yanomami, eu tive o prazer de conhecer, me disse assim, mas vocês não sabem que se derrubar a floresta para de chover? Né? Aí ele parou e se perguntou assim, mas como é que ele sabe disso? Se hoje as pesquisas de ponta estão mostrando como isso funciona, agora a gente tem claro como é que é o ciclo das águas, a relação das florestas com as chuvas. Como é que o Davi Yanomami, que nunca saiu da floresta, não sabe escrever? Ou se sabe, escreve mal o português, o lê. Como é que ele sabe disso? Ele diz, e eu me dei o trabalho de perguntar ao Davi Yanomami, como é que você sabe que se cortar a floresta para de chover? E o Davi
respondeu ele: não, os meus guias me ensinaram. Né? Meus guias espirituais me ensinaram. Ou seja, no âmago da floresta brasileira, há aulas de ecologia por via espiritual. Ok? Então, o xamã faz a mediação entre o mundo da floresta, que é também um mundo espiritual, e o mundo humano. Então, quando alguém adoece, é por um ataque de um espírito. Né? E o ataque do espírito vem porque houve um desequilíbrio entre a comunidade das pessoas e a comunidade mais que humana. Então, ele faz uma mediação entre esses mundos e reequilibra. Na verdade, o que ele faz é reequilibrar as relações entre o mundo humano e o mundo mais que humano. E a cura vem por isso. Portanto, quando alguém adoece numa comunidade indígena, dentro da visão xamânica tradicional, não é uma doença da pessoa, é uma doença das relações entre pessoas e o mundo espiritual, né? Que se expressa naquela pessoa. E se a cura não for feita pela mediação entre o mundo espiritual e o mundo espiritual, que é o mundo da floresta, e o mundo humano, não adianta muito, porque essa doença vai aparecer em outro. Né? Porque é um adoecimento do sistema, em que alguém pode estar sendo o agente daquilo. Então se faz uma cura dentro dessa reconexão entre os dois campos. Isso é uma coisa tão interessante que Carl Jung, o grande nome da psicologia, escreveu sobre isso. Vocês sabem que do taoísmo, uma das principais obras é o I Ching, e a principal tradução do I Ching, é considerada a melhor de todas, é feita por um alemão chamado Richard Wilhelm, que era amigo muito próximo do Jung. Foi o Richard Wilhelm que apresentou o taoísmo ao Jung. A alquimia chinesa foi ele que apresentou ao Jung. E o Richard Wilhelm teve uma experiência, ele era um pastor, um missionário cristão, que foi mandado para a China como missionário. E quando ele voltou da China, voltou um chinês. E se orgulhava de nunca ter convertido um chinês. Né? E o Wilhelm, o Jung faz alguns comentários sobre essa característica da personalidade dele, mas não nos interessa agora. O Wilhelm contou ao Jung que, em uma certa ocasião, ele, morando num vilarejo na China, houve uma estiagem séria que começou a pôr em risco as plantações da aldeia. Né? E os fazedores de chuva, que na época era uma tradição, os fazedores de chuva não conseguiam fazer chover. Aqui no Brasil também tem fazedores de chuva, vocês sabem disso. São Paulo, inclusive, tem um contrato com uma fundação chamada Fundação Cacique Cobra Coral, vocês sabem dessa história, né? Dizem que existe, mas eu acho que agora nem isso resolve. Bom, então o que o Jung conta é que essa comunidade convidou um fazedor de chuva de outra cultura, de outra vila, muito reconhecido, para tentar resolver. E ele chegou, sentiu a comunidade e pediu uma cabana relativamente afastada da vila, né, para que ele pudesse ficar. Então, acharam a cabana para ele e ele se trancou nessa cabana e ficou 3 dias na cabana. Essa é a história que o Jung conta, que o Richard Wilhelm contou para o Jung. Depois de 3 dias, céu completamente claro, começou a haver nuvens. As nuvens começaram a se formar, e aí caiu uma tempestade. Chegou, inclusive, a cair neve. Né? Criou-se a tempestade. O Richard Wilhelm foi conversar com o chinês, com o fazedor de chuva. E a resposta do chinês, entre outras coisas, ele disse que quando chegou, ele sentiu desarmonia, desequilíbrio na vila. Né? E que esse desequilíbrio estava se refletindo no entorno, no ambiente natural. Quando ele chegou, ele também foi tomado pelo desequilíbrio que havia. Ele precisou de 3 dias para voltar para o eixo. Quando ele conseguiu voltar ao seu equilíbrio, ele consegue intervir e aí então reequilibra o meio. Muito interessante.
Jung se inspirou, em parte, nesse relato do Richard Wilhelm, para criar o conceito de sincronicidade, que significa que os eventos psíquicos podem ter uma relação significativa com eventos exteriores, né? Como no caso nas aparentes coincidências, mas também em situações como essa, em que a consciência individual parece estar associada ao que ocorre externamente, né? Tudo isso nos faz pensar nesses vínculos profundos que nós talvez tenhamos com a alma das coisas, ou com o espírito dos lugares. Pelo conceito de sincronicidade, a gente poderia aprofundar essa ideia dizendo que o que ocorre com a natureza ocorre conosco. O que ocorre conosco tende a acontecer com a natureza, né? Que o desequilíbrio da comunidade humana acaba provocando um desequilíbrio na comunidade mais que humana e que, no final das contas, um pode espelhar o outro. Ou seja, no desequilíbrio nosso, nós podemos gerar um desequilíbrio no mundo mais que humano. Porém, o contrário também é verdadeiro. Quando nós vamos a um lugar em equilíbrio, esse lugar nos equilibra. E provavelmente é isso a que Blavatsky se referia quando dizia que nas práticas avançadas de meditação é preciso um local de natureza intocada, onde a muitas milhas de distância nenhum sangue tenha sido derramado por crueldade. Por isso que se busca as montanhas, se busca floresta. Buda sentou embaixo de uma árvore para fazer a meditação final. Cristo teve 40 dias sozinho no deserto, e quem tem a experiência do deserto diz que é uma experiência absurdamente espiritual, né? Então, essas relações espirituais e psíquicas parecem ser muito mais profundas e significativas do que nós chegamos a acreditar. E por que nós deixamos de acreditar? E aí eu volto àquele ponto que eu ia desenvolver com vocês, que é do Lynn White. É tanta coisa interessante nesse assunto que eu fico... Se eu acabar... Eu vou percorrer os PowerPoints, me dá vontade de partilhar os PowerPoints com vocês, que é muito rico. Então, aqui está o artigo, né, chamado As Raízes Históricas de Nossa Crise Ecológica. Parece que já existe em português, se vocês quiserem pesquisar, porque esse artigo marcou época. Esse artigo, esse artigo ainda hoje, apesar de ele ser dos anos 60, ainda hoje tem gente respondendo a ele. Esse artigo provocou o surgimento das chamadas ecoteologias, porque sabem o que ele diz? Ele diz que a nossa crise ambiental ela pode ser entendida pela interpretação dada a algumas passagens do Gênesis, né? Ou seja, a crise ambiental tem raiz religiosa, segundo o Lynn White. Raiz religiosa. O que ele fala é que a tradição judaico-cristã, destruindo o mundo pagão, né, destruiu a partir da sua visão das coisas. E a visão das coisas original na tradição judaico-cristã é colocar um Deus único acima da natureza. A dimensão do transcendente está para além da natureza. E com o tempo, a natureza passou a ser vista como, de fato, está no Gênesis, como algo para o nosso uso e que só existe para o nosso uso, né? Eu me recordo que uma vez o meu pai trouxe uma galinha para casa e eu logo me afeiçoei à galinha. E a galinha passou a fazer parte. E um dia, num certo domingo, eu não achei a galinha. E, ao mesmo tempo, estava sendo feita uma galinhada. E quando eu liguei as coisas, eu comecei a chorar. E meu pai veio me consolar. E ele me consolou da seguinte forma: mas, olha, filho, é assim mesmo as coisas. Deus colocou a galinha aqui para a gente comer a galinha. Foi Deus que fez isso. E eu, ingênuo na época, eu me revolto com isso, aceitei o argumento. E aquilo, de certa forma, apaziguou meu coração, me tirou um pouco a dor, porque parecia que a ordem era assim, né? E
E a grande ordem era que nós vamos reinar sobre esse planeta. E que todas as bestas que andam na terra, os peixes que nadam na água, as aves que voam no céu, precisam ser controladas por nós. Né? Nós temos poder sobre elas. Isso é algo tão profundo, que está enraizado no nosso sistema de valores, a ponto de determinar interferências na nossa percepção da realidade. Gerar sentimentos que são básicos em nós. Eu acredito que, se vocês olharem profundamente para vocês vão encontrar o sentimento de superioridade em relação a todas as outras formas de vida. Né? Isso é crença. Isso é simplesmente uma maneira de organizar nossa percepção da realidade. Ela foi organizada assim, a partir de um conjunto de crenças que determina nossos sentimentos e determina até nossa percepção. A partir disso é que o mundo pagão foi destruído. Por isso que os elementos que se contrapunham a essa visão da realidade, que eram ameaçadores, foram sendo gradualmente destruídos e dominados. No mundo dos conceitos já havia sido destruído. Conexão psíquica e espiritual entre nós e natureza já foi destruído na dimensão dos conceitos. E depois foi sendo destruída na presença daqueles que viviam a conexão. Uma das obras mais interessantes que eu já li, que eu realmente recomendo a vocês, é de um analista junguiano chamado Roberto Gambini, aqui de São Paulo. Roberto Gambini, se chama O Espelho Índio. O Espelho Índio é um estudo das cartas trocadas pelos primeiros jesuítas que chegaram ao Brasil com seus superiores em Portugal. E descreve a percepção que os jesuítas tiveram dos indígenas brasileiros. Né? E que era uma coisa extremamente interessante. Porque, num primeiro momento, os indígenas brasileiros, parecia que eles tinham chegado ao próprio Jardim do Éden. Ao próprio Jardim do Éden. Nessa floresta riquíssima que São Paulo tinha, né, onde plantando tudo dá, você entrava na trilha e voltava com o almoço. Né? As pessoas nuas, vivendo em harmonia com o local, sem culpas, nus, vivendo a sua sexualidade também, sem culpa, sem precisarem de autoridades, porque mesmo os chefes não tinham autoridade sobre os índios. Não precisava de juiz, não precisava de delegado. Né? Eles tinham as suas formas de... Né? E ainda assim não havia promiscuidade. Né? Então, o primeiro impacto foi de encantamento, é o que falam as primeiras cartas. Mas, posteriormente, os condicionamentos que eles traziam fizeram com que eles passassem a olhar os indígenas como a própria expressão, vamos dizer assim, do diabo. Né? Os indígenas brasileiros ficaram com status de seres sem alma, vocês sabem disso, né? Abaixo do Equador, tudo é permitido. Bula papal, exatamente. Então, que foi a senha para a dominação não só das bestas, dos pássaros, mas também para os povos, dominação sobre os povos. E povos que viviam plenamente o que em ecopsicologia a gente chama de inconsciente ecológico, que é a nossa vinculação profunda com a teia da vida. Esse conceito é muito importante. Né? Eu explicava ontem para os amigos em Bragança Paulista. Jung trouxe um conceito revolucionário que é o do inconsciente coletivo, pelo qual nós carregamos a história da nossa espécie em nós. Você carrega, todos nós carregamos a história da nossa espécie em nós. Isso se expressa como grandes arquétipos ou grandes modelos que nós todos vivemos. O nascimento, o morrer, o envelhecimento, a sabedoria, o masculino, o feminino, grandes arquétipos. Né? O mago, o guerreiro, enfim. Mas, além do inconsciente coletivo, que fala da dimensão humana,
nós temos uma camada ainda mais profunda, essa é a proposição da ecopsicologia, que chama-se de inconsciente ecológico, porque é o registro de 4,5 bilhões de evolução da inteligência da natureza, buscando maneiras de se adaptar e de viver, isso tudo dentro de nós. Isso está no nosso corpo, e hoje a gente sabe que está inclusive no nosso DNA, já que nós carregamos aspectos no nosso DNA de animais, de plantas, né? E somos compostos por minerais. Então, nós somos a expressão da evolução do planeta, em termos de corpo, né? Em termos de corpo. E quando nós pensamos em termos de corpo, a gente tem também que pensar em termos de consciência. Porque um dos efeitos colaterais dessa visão dominante, eu vou chamar de efeitos colaterais, um dos princípios da visão dominante religiosa, que em Lynn White tenta fazer uma denúncia, quase, vamos dizer assim, é a da dicotomia entre o mundo do espírito e o mundo da matéria. Uma dicotomia que é confrontada pelos textos teosóficos. Vocês lembram quando Blavatsky fala que a diferença entre matéria e espírito, é que matéria é o espírito condensado e espírito é a matéria sutilizada. Não há uma diferença real entre espírito e matéria. Como as tonalidades de uma régua de cor, existem apenas gradações. Toda consciência se expressa por uma estrutura e toda estrutura é consciente. Né? Eu acredito que esse é o pensamento teosófico. Portanto, um pensamento não dicotômico. E essa dicotomia, ela tem consequências práticas, né? Que é o fato de que, se o espírito está para lá, a matéria não merece atenção. Né? A matéria está aqui apenas para o nosso usufruto. Apenas para o nosso. E se ela está para o nosso usufruto, o sentimento dominante foi, bom, ela é apenas a fonte dos recursos. Ela não é um ser em si. Ela, portanto, pode ser também uma lata de lixo, porque não tem uma relação real com ela. Não é? Portanto, a gente aqui está falando de um enfraquecimento da qualidade das relações da psique humana com a psique circundante, que foi enfraquecida pela crença de que não existe uma psique circundante. Tudo é coisa. Segundo, há uma dicotomia. O que realmente importa é o mundo do espírito, não o mundo da matéria, como se um fosse diferente do outro. Né? Terceiro, tudo está para nos servir. Isso dá margem a um exagero, que é o que nós presenciamos na sociedade industrial e na contemporaneidade, que é o exagero de se sentir não apenas como aquele que tem o direito sobre os outros companheiros evolutivos. Né? Dá também uma sensação de isolamento, de desconexão, de total falta, inclusive, de responsabilidade ética para com as outras espécies. Né? Coisa completamente diferente da experiência dos povos que hoje são considerados atrasados pela sociedade tecnológica, mas que nesse aspecto da mítica e do reconhecimento da teia parecem ser mais avançados que a sociedade contemporânea. Né? Porque nos povos que não fizeram essa desconexão, persiste a noção de reciprocidade em relação à natureza. Eu vou chamar literalmente de uma ética da reciprocidade. Eu não tiro sem devolver. Quando um xamã vai para a floresta para pegar uma planta, para fazer um remédio, né, ele pede permissão para ela, ele tem que deixar algo para ela. Isso é só um pequeno exemplo de uma atitude psicológica que eu considero mais saudável. Né? Porque se você vai pegar um fruto,
sob essa ótica de que estamos totalmente conectados. Primeiro, que estamos totalmente conectados. Segundo, que essa conexão exige vínculos de responsabilidade, de reciprocidade, literalmente. Terceiro, que tudo está vivo. Isso é uma máxima da literatura teosófica. Tudo está vivo. Se isso é real, se eu pego uma manga numa mangueira, o correto seria que pelo menos eu agradecesse. E isso nos leva um pouco para a sabedoria tradicional. Quando nós mostramos o nosso respeito por outros seres vivos, eles respondem com respeito por nós. Um princípio dos Arapaho. Né? Que a gente poderia dizer o seguinte: nós reavivamos os nossos vínculos quando nós reconhecemos o ser do outro não humano. Significa que quando há uma expressão bela dos indígenas, eu não lembro que povo que era, mas que eles saúdam os seres do leste, os seres do oeste, os seres do oeste, os seres do sul, né? E a crença é que quando eles pensam nesses seres, eles refazem, ou revitalizam os vínculos que os ligam a esses seres. Então, se eu penso e reconheço uma árvore, ao tomar consciência dela, eu vivifico o vínculo que eu tenho dela dentro de mim. E nessa visão mais radical, provavelmente, revigora nela também, porque ela me reconhece. Ela também me reconhece. E aí a gente entra nesse capítulo. Será que os seres são realmente vivos? Será que tem percepção? Essa é uma ideia muito antiga. Não está só nas tradições xamânicas. O budismo fala disso. Todos os seres são seres sencientes. Todos os seres são seres sencientes. Hoje nós sabemos que os animais são capazes de surpreendentes raciocínios complexos, que têm uma experiência psicológica muito profunda. Anda pelo YouTube um vídeo de uma sul-africana chamada Ana. Eu quero levá-la a Brasília. Assim que possível, eu quero levar essa pessoa a Brasília. Hoje é considerada uma comunicadora de animais, comunicadora com animais. Né? Ela é uma pessoa que tem uma sensibilidade especial e é um exemplo de como o nosso vínculo com as outras consciências, com as consciências não humanas, pode chegar a um nível muito profundo. Muito profundo. Ela é conhecida, por exemplo, quando grupos de babuínos, que são animais relativamente agressivos, quando eles entram na periferia das cidades, ela é chamada, lá na África do Sul, ela é chamada para conversar com eles. E eu vi as imagens. Ela entra no meio dos babuínos, não dá meia hora, ela está deitada no meio dos babuínos e eles mexendo no cabelo dela. Né? Tem uma passagem em que ela foi chamada para tentar entender o que acontecia com uma carcatua, que chama carcatua, que era histérica. Gritava o tempo todo. Gritava, extremamente tenso o bichinho. E ela chegou e fica um tempo sozinha, mentalmente, tentando sentir a mente do animal, e ela chega e diz assim: ela sente muita falta da pessoa com quem ela vivia, né? Que sumiu de repente. O que aconteceu com ela, com essa pessoa? Isso foi o que a cacatua disse a ela, né? E aí disseram para ela era de um imigrante ilegal. Ele foi capturado e foi deportado e ela foi trazida para cá. Né? Aí ela chega e comunica mentalmente para a cacatua que aquela pessoa não podia mais encontrá-la porque não vivia mais lá, tinha sido deportada. Né? E a cacatua para com a histeria. Ela para. E 2 dias depois ela morre. Isso nos revela assim, como
provavelmente existe uma sutileza, uma profundidade, mesmo, no funcionamento psíquico dos animais, muito longe da coisificação que nós fazíamos em relação a eles. Vou te passar já já. Só fechando, vocês sabem que em muitos povos indígenas no Brasil, os mitos começam com a seguinte expressão: no tempo que os animais falavam, papapá, 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 papapá. Eu digo, provavelmente não é o tempo que os animais falavam, é o tempo em que nós tínhamos a sensibilidade para fazer essa conexão e fazer essa leitura. E que nós perdemos. Né? Sim. Não só para falar que na nossa tradição, o São Francisco de Assis também falava com os animais. Então isso me permite voltar ao Lynn White, porque o Lynn White faz essa crítica. Ele faz essa crítica de como a visão judaico-cristã nos colocou nessa crise, e ele termina de uma forma muito dura esse artigo. Ele diz assim: nós não temos como sair da crise ambiental se nós não mudarmos de religião. Uau! Ou se, ele diz assim, como é muito difícil mudar de religião, se a nossa religião dominante não mudar a sua perspectiva. Foi isso que gerou o início das ecoteologias. E ele termina o artigo dizendo o seguinte: felizmente nós temos dentro da tradição espiritual ocidental, uma figura que é um exemplo do que a gente precisa, que é o Francisco de Assis. E ele propôs que Francisco de Assis fosse considerado o patrono dos ecologistas, e vocês sabem que é. Francisco de Assis é o patrono dos ecologistas, proposto por ele, pelo Lynn White. Então, é isso mesmo. O Francisco de Assis, ele corporifica essa dimensão da nossa psique que foi reprimida dentro da cultura judaico-cristã. Né? Essa sensibilidade ecológica básica, de reconhecimento dos vínculos, de entrada em contato com a psique não humana, dessa sensibilidade que ainda hoje inspira alguns agricultores, né, que sentem a natureza como viva, e várias outras pessoas. Então, esse é um ponto central para a gente. Obrigado. Vocês estão cansados, não estão? A gente já está falando há um tempinho, não é isso? Querem dar uma paradinha, um cafezinho? Então tá, já são 10 horas. Não, são 11h10, eu falei muito. Então vamos um cafezinho, daqui a 10 minutos a gente volta? Eu só queria fazer uma alusão. Sim. São Francisco de Assis, segundo algumas correntes, foi uma encarnação do nosso Pilares, que nos inspira aqui na casa. É a sincronicidade.